Acho que agora é o momento mais esperado, que a gente falou aqui que ia apresentar na prática um pouco da plataforma, e Isso trazendo aí. dentro dos próprios itens, né, dessas fases que a Luciana trouxe aqui muito bem para a gente, é que seria muito interessante esse processo ser aplicado de forma padronizada, né? Então, quando a gente fala como identificar aquela vulnerabilidade, aquele ativo, a gente tem aqui dentro da plataforma um dashboard onde que a gente começa a ter uma visão simplificada e direcionada àquele risco. A gente falou aqui de risco, 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 mas é aqui onde que acontece a mágica. Então, a gente consegue aqui identificar os ativos, a classificação dos ativos, onde a gente passou lá no início da apresentação, ela é extremamente importante, porque é essa identificação dos ativos que vai possibilitar o cadastro de criticidade desse ativo, o cadastro de risco desse ativo, ele vai ser tanto por criticidade, quanto também pelo valor daquele risco. Você pode ter uma aplicação em cloud que ela lhe custa mensalmente 250 mil reais. E a partir do momento que você fez o mapeamento do risco, da criticidade desse ativo, quanto também o risco financeiro que você pode ter com esse ativo, você começa a ter resultados em uma matriz de risco, aonde que quando você tem no ambiente simulado, que é como vocês estão visualizando aqui, a possibilidade de identificar riscos por severidade entre o mais imponderável, são riscos de simples aplicação, de simples correção e de baixo impacto, a riscos extremos, onde a gente tem uma probabilidade de um impacto de serem dessa ameaça virar um incidente, de virar uma invasão, seja ela como uma intrusão aos sistemas ou aplicação ou não, para que a gente possa fazer essa análise e para que a gente possa priorizar essa correção. A gente sabe ali que num ambiente ele vai ter riscos médios, baixos e altos, mas que a gente consegue classificar essa probabilidade. Essa classificação é importante demais, para que seja por ativo, seja por grupo, seja um grupo de ativos críticos web, seja ativos de LAN, seja um grupo de impressoras, que é um processo operacional dentro da organização, e que essas impressoras elas precisam estar funcionando para um processo ele não ser impactado, para ele não ser prejudicado. Então, muito importante. Logicamente, nesse campo, a gente consegue não só visualizar o ranking de vulnerabilidades, seja por ativos ou seja por ocorrências. Então, é legal porque quando a gente falou lá atrás em questões de identificar uma quantidade de vulnerabilidades, um tipo de vulnerabilidades para fazer uma gestão contínua, esse gráfico, essa listagem é um monitoramento muito expressivo. Por quê? Você consegue identificar quais são os tipos, quais são os serviços que têm mais vulnerabilidades no seu ambiente e priorizar esses serviços. Ou priorizar a correção, ou priorizar a mitigação, como a Luciana trouxe muito bem aqui para a gente, que a mitigação ela é a tua linha de frente de defesa. Quando você não consegue corrigir uma vulnerabilidade, o que você precisa pensar e efetivamente fazer é aplicar uma mitigação. E a mitigação ela vem também com essas visões analíticas que traz a informação pela plataforma, onde a gente consegue identificar não só os tipos, os rankings, as CVEs, que são os estudos de vulnerabilidade, né, que foram validados ali pela comunidade e também que foram publicados oficialmente, e que você consegue ter uma visão muito mais específica. Se você tem ali um parque de servidores SQL e você tem um grupo de CVEs, de vulnerabilidades que são identificadas para aquele tipo de servidor, para aquela aplicação, você consegue priorizar melhor por ser uma criticidade, por ter um risco e por ser um impacto muito maior ao teu ambiente. Então fica muito interessante esse tipo de visão. E voltando à parte de gestão financeira, porque em um comitê você pode apresentar tantos resultados de melhoria, de avanços, a gente também tem essa questão prática de identificar qual que são os riscos financeiros que a organização tem. Então, aqui é um gráfico que é proposto pela plataforma de entregar, de acordo com o risco qualitativo, a quantidade de vulnerabilidades, o tipo da vulnerabilidade, a criticidade do ativo, o risco que esse ativo tem por valor financeiro do ativo. Então, é legal porque você consegue ter uma visão também estratégica de que aquele seu ativo que lhe custa X por mês tem um impacto e tem uma probabilidade. E aquele seu ativo que tem Y, ele tem dois impactos e duas probabilidades. Isso por
qualitativa ao risco. Então, é muito interessante, é uma visão muito específica que proporciona ao time de TI, ao responsável que vai fazer essa priorização, uma agilidade e uma opção de gestão muito melhor, mais efetiva em cima dessas correções, dessas vulnerabilidades. Bom, trago também aqui uma opção da gente poder visualizar as ocorrências por quantidade. Então, quando você faz um scan, você precisa priorizar das críticas as altas, normalmente as normas, você tem ali o PCI, você tem normas que exigem que você corrija vulnerabilidades altas e críticas, e que você trate posteriormente vulnerabilidades médias, baixas e outras informativas que tenham identificação no ambiente. Legal, porque você consegue ter também, novamente, ali uma priorização, uma visão muito mais analítica e mais concreta sobre o seu ambiente. Consegue visualizar os últimos scans, então te dá um histórico de quais são os scans que foram executados no teu ambiente. Então, se você tem ali um cronograma de quarta, quinta e sexta executar scans, você consegue visualizar nas datas aqui e, logicamente, acessar todos os scans quando necessário para ter informações específicas e direcionadas a essa ação que foi avaliada no teu ambiente. Bom, trazendo um pouco da questão operacional, daquele processo que a gente mostrou, a gente tem aqui a visualização de todas as ocorrências no ambiente. Quando é realizado algum scan, a plataforma ela vai trazer todas as vulnerabilidades novas, e esse ambiente de homologação foi efetuado justamente para trazer diversos tipos de vulnerabilidades, diversos tipos de opções para vocês visualizarem, e que essas vulnerabilidades novas, a partir do momento que foi feita a pré-exploração e a equipe da Athena validou essa vulnerabilidade, ela vai passar de status para nova para confirmada. Então, uma vulnerabilidade que, logicamente, a partir de ser confirmada, ela vai passar para ocorrências pendentes e vai haver um parecer técnico de como corrigir essa vulnerabilidade. Esse parecer técnico ele é tanto do próprio sensor, que tem ali uma correção, uma orientação, uma recomendação técnica automatizada, quanto também de um parecer de um próprio responsável analista que vai estar passando aqui uma informação, uma orientação técnica para correção dessa vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, essa ocorrência, ela também pode ser avaliada, feita ali uma pré-exploração e mostrar que ela é um falso positivo. Quando classificada e atualizada para falso positivo, essa vulnerabilidade ela vai passar para vulnerabilidades ignoradas ali que já foram classificadas e você tem outras prioridades à frente dessa que foi classificada como falso positivo. E, novamente, esse trabalho, esse serviço, ele é muito importante porque você consegue direcionar a mão de obra, o operacional, para as reais vulnerabilidades que têm o maior impacto no teu ambiente, sejam elas uma necessidade para correção ou sejam elas uma necessidade para mitigação. Lucas, é importante dizer, né, que toda essa dinâmica dentro da tecnologia, tanto o trabalho de pré-work quanto as outras 5 etapas dentro do ciclo, né, essa mão na massa é feita por você e pelo seu time, que vai sustentar o cliente, né, que vai ser esse braço, né, estratégico de segurança dentro da sua empresa. Né? E é claro, a tecnologia dá a possibilidade de você, como cliente da Athena, navegar e olhar, e é também acompanhar, né? Tem essa transparência, tem um usuário para isso, né? Além dos relatórios todos, que eu acho que é legal, Lucas, a gente mostrar o relatório executivo e um até de ativo, para eles conseguirem ter uma visão de como que eles vão, né, compartilhar essa informação. Afinal, né, segurança da informação é uma responsabilidade compartilhada, né, das empresas, né? Então não é uma responsabilidade só da área de tecnologia, só da área de SI, a gente tem muitas pessoas envolvidas dentro desse processo, e ter um canal de comunicação facilitado para que esse compartilhamento aconteça de forma fluida, faz bastante diferença. Sim. E muitas vezes é exatamente isso. A empresa, o cliente, ele recebe um relatório com 2.000 páginas e ele não sabe como ler, como Exato. atuar nesse relatório. Então, esse processo, esse serviço de apoio, de consultoria de gestão que a Athena faz, é não só monitorar, manter essa plataforma atualizada, cadastrada, gerar esses resultados,
mas que a apresentação desse relatório ela seja direcionada, ela seja realmente efetiva. Porque você vai receber, você gestor ali de TI, vai receber esse relatório e vai ter orientações, sejam técnicas ou estratégicas, de como seguir dali para frente. Porque muitas vezes é uma preocupação do próprio gestor do departamento de não ter braço na equipe suficiente para fazer os scans, para fazer atualização da plataforma, para fazer muitas ações que, logicamente, o próprio time da Tena assume, e nós temos aqui vários braços no time de consultoria e compliance para apoiar o cliente, para poder apoiar esse processo contínuo que é feito mensalmente, efetivamente, nos ambientes. Bom, trazendo aqui um pouco do relatório executivo, e em seguida a gente traz também o relatório técnico, é interessante ver que a gente tem os rankings nesse relatório, então acaba sendo um relatório que é recomendado a exportação, o compartilhamento num comitê de compliance, num comitê não tão técnico, que é um comitê que vai avaliar e vai identificar os riscos. Eles vão estar cientes do tipo do risco, quais são os riscos que a empresa está passando. E o próprio técnico que for receber os resultados desses scans, que vai receber a orientação para correção dessa vulnerabilidade, ele vai receber um relatório técnico. Esse relatório técnico ele pode ser acessado por grupo, então aqui vai também uma visão muito legal, que a empresa pode ter pelo grupo da organização, um relatório das vulnerabilidades existentes, com a correção e todo o histórico de parecer técnico ou parecer do DPO dentre aquele grupo que foi avaliado. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma vulnerabilidade informativa que foi ignorada. Muitas vezes as informativas elas têm um valor técnico somente para um processo, para uma exploração de vulnerabilidades, mas quando a gente tem uma vulnerabilidade média ou alta, você tem um parecer técnico para essa correção. E todo esse histórico pode ser visualizado dentro do relatório executivo, do relatório técnico, e dentro do relatório executivo você vai ter as estatísticas, quantidades dessas vulnerabilidades, dessas ocorrências. É interessante muito falar quanto à questão de indicadores, porque a gente precisa ter uma visão dentro do relatório de não só saber quantas vulnerabilidades estão existentes no teu ambiente, mas também de saber quantas foram corrigidas, quantas foram mitigadas, quantas foram identificadas, mas não foram tratadas. Então, é uma gestão de status dessas ocorrências que é feita mensalmente e apresentada ali na primeira semana com o fechamento do mês anterior. Além da opção de você ver esse relatório, essas informações técnicas por grupo de ativos, você pode ver também as informações por resultado de scan. Então, o próprio scan, ele te dá a possibilidade de gerar esse relatório para que um scan específico que você rodou, um scan passivo, um scan agressivo, que foi executado somente para brute force, somente para identificação de SSH, ou até mesmo falhas em criptografia, você consiga ter um relatório específico para aquela ação. No que isso ajuda? Na prática, você pode ter um grupo de ativos de todo o teu parque crítico. E você pode gerar scans específicos por grupo e esse scan apoiar somente o time de desenvolvimento, que vai aplicar melhorias e correções dentro da sua esteira de desenvolvimento. E você pode aplicar isso também em outras equipes de infraestrutura, aplicar scans específico para tecnologia e suporte, atendimento de chamados. Então, você consegue direcionar também as informações e os relatórios técnicos que você vai exportar e compartilhar com os devidos responsáveis, que é uma etapa muito importante, claro, relembrando que a Luciana apresentou para a gente lá dentro do ciclo que a Gartner recomenda. Muito bom. Perguntas? Deixa eu ver como está aqui o... Eu acho legal ressaltar também na parte de scans, né, Lucas, que a ferramenta ela proporciona vários tipos de scans específicos para cada aplicação, para cada ativo, para buscar uma assertividade para encontrar vulnerabilidades. Tá? Que a ideia aqui não é fugir da responsabilidade, é achar mesmo para corrigir. E um dos pontos que eu gostaria de trazer aqui, né, dentro desse bate-papo agora entre todos nós, que é muito comum hoje no mercado, as pessoas, para estarem
em compliance com algum tipo de framework, seja ISO, NIST, EC2, não importa, todos eles falam a mesma língua quando se fala na parte de gestão de vulnerabilidades, é meio que prática de mercado, empresas conduzirem processos, fazer exploração de vulnerabilidade 2 vezes no ano, uma exploração, ou um reteste, ou às vezes 4, exploração com reteste, dando 4 explorações. Esse tipo de atividade é efetivo? Sim. É o ideal? Não, né? Porque muitas vezes é um snowball e é um projeto cíclico, né? Como a própria Luciana explicou ali na própria janela do Gartner, que não é nada que a gente está inventando a roda. Então, esse tipo de processo sendo contínuo, você explorando todos os dias, mitiga a geração de gaps em projetos pontuais, porque muitas vezes uma correção de uma vulnerabilidade acaba abrindo uma outra vulnerabilidade. Exemplificar alguma coisa, sei lá, uma atualização uma atualização do servidor, por exemplo. Legal, atualizou, corrigiu aquela vulnerabilidade, mas essa atualização nova também tem uma vulnerabilidade. Às vezes vale mais a pena fazer um downgrade, ficar com aquela. Enfim, uma janela de possibilidades que, com a expertise dos nossos profissionais, conseguem direcionar isso para vocês e dar o melhor direcionamento. E é bem claro ressaltar que nossos projetos, muitos aqui presentes provavelmente já fazem esse tipo de atividade pontuais. É muito comum algumas empresas chegar com aquele relatório Technicase, te entregar na sua mão e falar meio que se vira, né? A gente se preocupa, igual a gente falou do atendimento consultivo, etc., responsabilidade compartilhada, a gente se preocupa em ajudar as correções. Além de ter todos aqueles relatórios, ter mastigado ali como corrigir, você tem ali os contatos diretos de todos os especialistas para apoiar. E muitas vezes a gente vê na prática que acontece, tá lá dentro do cronograma, do workflow ali, como que vai funcionar o processo junto com os nossos time, tá lá todo mundo lá engajado para trabalhar dentro daquele ciclo. Só que apareceu uma vulnerabilidade do nada, ou por uma ocasião pontual daquele cliente, ou por alguma movimentação do mercado. A gente para tudo, sai da rotina do que está dentro do nosso escopo, para atender essa urgência e a gente mitigar e a gente tapar esse buraco para atender os clientes. Isso é normal, tá?